25. Mateus capítulo 25, nosso tempo está um pouquinho avançado, peço sua paciência. Nós estamos na terceira parte da mensagem, a volta de Cristo. Essa é a terceira e última parte. E também é a terceira e última parte do capítulo 25 de Mateus. A primeira parte lemos a parábola das 10 virgens. Semana passada, segunda parte, nós lemos a parábola dos talentos. E hoje nós vamos ver a última parte, também chamada de o grande julgamento. Vamos pedir que você, por favor, fique de pé, nós vamos ler juntos. Mateus capítulo 25, versículo 31 em diante, diz assim: Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, e achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração. Vamos orar? Ainda de pé, por favor. Santo Deus, te louvamos por essa palavra, porque Jesus já nos anunciou como será o futuro. E o futuro agora, portanto, não nos assusta mais, porque nosso futuro está abençoado em Cristo Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Que cada um aqui receba dessa porção da tua graça, do teu Espírito, e que todos saiamos daqui, Senhor, cheios da tua bênção, da esperança da tua volta. Tu vais voltar para buscar os teus filhos, as tuas filhas, e estaremos para sempre contigo, na eternidade, na vida eterna com Deus para sempre. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar. Meus amados, a segunda vinda de Cristo marcará o início de uma nova dispensação. Uma dispensação é a maneira como Deus trata com o homem durante um determinado período de tempo. Nós estamos vivendo aquilo que chamamos, ou que os estudiosos chamam de o tempo da graça, né? Dispensação da graça de Deus. Jesus veio, inaugurou esse novo tempo. O favor de Deus foi derramado sobre todos nós. Quem entendeu que está debaixo do favor de Deus?
Você não está debaixo da ira de Deus, você não está debaixo da condenação de Deus. Hoje é tempo de salvação, hoje é dia de salvação, hoje é dia de boas novas, hoje é dia de perdão de pecados, hoje é dia de alegria. Quem recebe, diga amém. Como diz o profeta Joel, o cumprimento da palavra, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Isso foi derramado sobre você, sobre mim, e continua sendo derramado todos os dias. O verso 31 que lemos, entretanto, diz que quando o Filho do Homem, na sua majestade, vier, e com ele todos os seus anjos, ele se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas à sua presença. Jesus veio 2000 anos atrás, nasceu de uma virgem, nasceu em Belém da Judéia. Ele nasceu como um bebê, ele se submeteu às condições humanas, ele se autolimitou, inclusive se chamava de o Filho do Homem. Entretanto, quando ele voltar, ele vai se assentar como um rei, para reinar e governar sobre a terra. Quem concorda e se alega com isso, digam glória a Deus. Todos os seres humanos, quer queiram, quer não, um dia terão que comparecer perante Ele. É melhor comparecer agora, porque agora Ele está com a mão estendida como o Salvador da humanidade, dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. Todos aqueles que vierem à sua presença, de maneira nenhuma Ele vai lançar fora. Mas um dia nós compareceremos, e toda a humanidade, quer gostem, quer não, todos comparecerão perante o Senhor para ajustar contas com Ele. A Bíblia Sagrada nos fala, irmãos, portanto, de alguns julgamentos. Nós acabamos de ler um deles. Jesus descreve, é curioso que logo depois que ele está falando, no início do capítulo 25 de Mateus, primeira parábola das virgens, que aponta para um ponto, esteja preparado, fique preparado, esteja de prontidão, porque a qualquer momento o Senhor pode voltar. A parábola dos talentos diz que o que nós devemos fazer enquanto esperamos. O que fazemos enquanto Ele não vem? O que fazemos? Negociamos com os nossos talentos, trabalhamos e cumprimos o nosso chamado, desenvolvemos aquilo que Ele colocou em nossas mãos. O que Deus colocou na sua mão, você precisa fazê-lo progredir e prosperar, porque um dia nós vamos ajustar contas com Ele. Enquanto Ele não volta, nós estamos aí trabalhando. A Bíblia diz que menciona alguns julgamentos. Um deles que é mencionado é o julgamento dos anjos rebeldes. Judas, versículo 6, diz que o Senhor tem guardado esses anjos em prisões ou algemas eternas para o grande dia do juízo final. São anjos caídos, são anjos que se rebelaram. A Bíblia diz que quando Lúcifer, o anjo de luz, se rebela contra Deus, ele não só foi expulso do céu, mas ele também arrastou, levou, conseguiu fazer um motim, conseguiu fazer uma confusão, e levou 1/3 dos anjos, e hoje se transformaram em demônios. Alguns deles estão guardados, encarcerados, esperando o juízo do grande dia. A Bíblia fala também do julgamento de Satanás. O julgamento de Satanás vai acontecer quando ele for, aliás, ele já foi julgado, mas um dia ele será lançado definitivamente no lago que arde com fogo e enxofre, segundo a descrição de Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. A Bíblia fala também de um terceiro julgamento, que é o julgamento do tribunal de Cristo. Esse julgamento está descrito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Abra sua Bíblia comigo, por favor. 2 Coríntios 5, 10. Diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo,
para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Esse julgamento, queridos, não será para condenação, porque esse é um julgamento para crentes, esse é um julgamento para galardão, recompensa. E cada um de nós receberá da boca do Senhor ou um elogio, como nós vimos na semana passada. O servo que multiplicou os seus talentos, foi que Jesus disse para ele: servo bom e fiel. Para aquele que enterrou seu talento, ele ouviu o quê? Servo mau e negligente. É esse tipo de julgamento que vai acontecer aqui, porque, irmãos, da salvação você pode ter certeza agora. Salvação é um ato instantâneo da fé pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Salvação, eu tenho certeza, eu fui salvo, eu sou salvo e eu serei salvo, porque a Bíblia me garante isso. O sangue de Jesus é poderoso para perdoar os meus pecados, entretanto, o galardão eu ainda não sei. Porque a Bíblia diz o quê? O fogo vai provar a obra de cada um, se o que você faz, se o que eu faço é palha, feno, madeira, vai ser queimado. Mas se for pedras preciosas, vai perdurar para sempre. O que você está fazendo vai perdurar para sempre? O que você está fazendo, com o que você se ocupa, vai afetar ou tem afetado a eternidade de alguém? Porque é isso que vai sobrar, é isso que vai acontecer naquele grande julgamento, ou naquele grande dia do tribunal de Cristo. Porque nessa corrida, irmãos, não há competição. Todos estamos correndo, mas vencedores não são somente aqueles que chegam primeiro. Vencedores são todos aqueles que cruzam a linha de chegada. Quem quer cruzar a linha de chegada aqui? Como disse o apóstolo Paulo, completar a carreira é terminar bem aquilo que Deus te chamou para fazer. Você precisa ter muito claro isso, meu querido. Deus não te chamou para sobreviver nessa terra apenas. A sua profissão é o meio através do qual Deus traz a provisão para a sua vida, mas você não veio a essa terra para ser um profissional. Você é um profissional, um profissional disfarçado. Você é um crente em Jesus, você tem uma missão, você tem uma carreira, e nós precisamos chegar ao final da nossa vida e dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A salvação já está garantida, mas o elogio da boca de Deus ainda está para se ouvir. A pergunta é: o que você vai ouvir da boca de Deus nesse dia desse julgamento? Há um quarto julgamento também na Bíblia, chamado de julgamento do grande trono branco, também chamado de juízo final. Ele está descrito em Apocalipse, capítulo 12, capítulo 20, versículo 12. Que diz que os que morreram em Cristo, ou aliás, que morreram sem Cristo, eles ressuscitarão e entrarão em julgamento. Esse julgamento não é mais para galardão, não é mais para recompensa, é para prestação de contas. E diz a Bíblia que o livro da vida será aberto e todos serão julgados, e mais ainda, que aquele que não foi achado escrito, cujo nome não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse 20, 15. Um crente não será julgado no juízo do trono branco. Os crentes vencedores julgarão o diabo e seus anjos. Quem aqui vai julgar o diabo e anjos? Você vai julgar esse pessoal aí, viu, gente? Antes que eles sejam jogados no lago de fogo. E por último, a Bíblia fala de o julgamento das nações. O verso 32 diz que todas as nações serão reunidas na presença de Jesus. Ele se assentará no trono da sua glória e todos estarão ali à sua frente, e ele vai separar as ovelhas para um lado e os cabritos para o outro lado. O que isso significa? Significa que ele vai proferir um julgamento para esses dois blocos. O primeiro deles, Jesus se volta para os da direita e diz:
Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança um reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Que coisa maravilhosa, sim ou não? E ali, Jesus completa dizendo, olha, vocês, porque vocês fizeram algumas coisas, quem estava com fome você deu de comer, quem estava com sede você deu de beber, quem estava nu você vestiu, quem estava preso você foi ver, quem era forasteiro você hospedou. E aí eles vão ficar perplexos, dizer, mas quando, Senhor, nós fizemos isso contigo? Ele vai dizer, quando vocês fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, a mim também o fizestes. A volta de Cristo, irmãos, anuncia algumas coisas. A volta de Cristo, mencionada nas Escrituras, anuncia algumas coisas que nós precisamos prestar atenção. A primeira delas é que um reino está preparado para nós. Diga comigo, um reino está preparado para nós. E esse reino está preparado desde quando? Depois que a gente se tornou bonzinho, aí Deus foi lá e fez um reino para nós. Foi assim? A Bíblia diz o quê? Versículo 34. Venham possuir o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Irmãos, antes que houvesse gente, antes que houvesse criação, antes que houvesse até a queda do homem, Deus já havia preparado um reino para mim, para você. Fosse você, eu se alegrava tanto com isso. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz que nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Versículo 34 diz que o reino foi construído desde a fundação do mundo. Efésios está dizendo, vocês foram escolhidos antes que o mundo existisse, vocês já tinham sido escolhidos para serem reis e sacerdotes. Ele mesmo disse em João 14, versículo 2, vocês não se turbem, versículo 1, não fiquem preocupados, na casa do meu pai há tantas moradas, eu vou preparar moradas para vocês, porque se assim não for, eu vos teria dito, pode ter certeza, em outras palavras, eu vou preparar esse lugar e vou voltar para levar vocês para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Romanos 8,18 diz, porque para mim, o apóstolo Paulo fala, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados. Irmãos, preste atenção nesse texto, por favor. Preste atenção na profundidade dessa palavra. Ele está dizendo, eu tenho certeza, eu tenho por certo, absolutamente certeza, de que os sofrimentos que você e eu passamos nesse tempo presente, olha, e nós passamos por lutas. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Tem alguém aqui passando aflições? Não precisa levantar a mão, não. Todo mundo vai levantar. Se você não tem aflição, meu amigo, significa que alguma coisa está errada. Você deve estar vivendo em outro planeta. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Porque eu tenho por certo que os sofrimentos desse tempo não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Portanto, a volta de Jesus anuncia que um reino está preparado para nós e nós vamos tomar posse dele definitivamente. Nós já tomamos posse agora. As promessas de Deus descritas na sua palavra fazem parte desse reino, da herança que esse reino tem para nós. Nós já podemos tomar posse de uma parte dele agora, mas um dia nós vamos tomar posse definitivamente. Segunda coisa que nós aprendemos com essa parábola é que a compaixão é uma marca dos santos ou dos crentes. A compaixão é uma marca dos crentes. Irmãos, não existe cristianismo sem compaixão. Dar de comer a quem tem fome, saciar a sede de quem tem sede, vestir o nu, visitar o enfermo, hospedar o forasteiro,
são atitudes naturais. Jesus está dizendo, isso aqui precisa ser algo natural da gente. Precisa ser algo que faz parte do nosso estilo de vida. Que nós fazemos isso com tanta naturalidade, não é porque eu fui empurrado, não é porque eu estou pensando em ganhar algo com isso. Isso precisa ser tão natural no meu modo de viver, que um dia, se o Senhor falar isso para mim, eu vou dizer, mas quando, Senhor, eu fiz isso? Ele vai dizer, quando você fez a um dos meus pequeninos irmãos. A pergunta é, quem são esses pequeninos irmãos? Irmão, só há duas explicações plausíveis ou prováveis para esses pequeninos irmãos. Ou Jesus estava se referindo aos seus irmãos judeus, Jesus era um judeu, ou ele estava se referindo aos irmãos em Cristo, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Senhor. E eu creio que, assim como Romanos 8:29 diz, que Jesus se tornou o primogênito entre muitos irmãos, ele estava se referindo a mim e a você. Ele estava se referindo às pessoas que estão ao nosso redor, para os quais nós precisamos exercitar a nossa compaixão. Terceira coisa que nós aprendemos nessa parábola é que o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Assim como o reino de Deus foi preparado para nós, o fogo eterno, ou o inferno, ou esse lago de fogo, ou fogo eterno, foi preparado a princípio para o diabo e seus anjos. Deus não planejou que ninguém fosse para lá. Jesus fala isso quando se refere aos da sua esquerda, dizendo, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, verso 41 do texto que nós lemos. Amados, o fogo eterno, o inferno, um lugar de tormento, é um lugar real. Infelizmente, tem até pastores hoje que se dizem cristãos, que conhecem a palavra, negando a realidade do inferno, dizendo que Deus não vai fazer uma coisa dessa. Se você crê na Bíblia, você vai crer no que ela diz. E a Bíblia está dizendo, e Jesus está dizendo, que existe um fogo eterno. Porque assim como o castigo eterno, também como a vida eterna, foram preparados igualmente por Deus. É claro que Jesus não estava fazendo aqui a apologia da salvação pelas obras. Se você fizer caridade, boas obras, atender o necessitado, cuidar dos pobres, você vai ter salvação. Jesus não está falando isso. Jesus está falando que é uma marca daqueles que foram salvos, a compaixão e o desejo de repartir. Foi o que aconteceu na vida de Zaqueu. Jesus entrou na casa dele, desejo de repartir o que tem. A marca de um cristão genuíno, irmãos, é o desejo de repartir, de compartilhar. É aquele que tem um talento e quer abençoar o outro. E quanto mais você abençoa, quanto mais você reparte, quanto mais você compartilha, mais Deus te dá. Porque a fonte é inesgotável. O trono de Deus é uma fonte que não para. E quanto mais você dá, quanto mais você é generoso, quanto mais você abençoa, mais Deus confia na sua mão, mais Deus dá na sua mão. É dons, é talentos, é finanças, é amor, é alegria, é paz. Quanto mais você dá, mais Deus vai te dar, mais Deus vai te encher, mais Deus vai fazer você prosperar. É assim a economia de Deus. Mas aí tem alguém que fala assim, mas como? Um Deus amoroso e compassivo deixaria o ser humano, sua criação, sofrendo por toda a eternidade? Você já ouviu essa pergunta? Essa é uma pergunta filosófica. Os ateus fazem essa pergunta com frequência. Como é que você diz que Deus é amoroso, Deus é bom? Como é que um Deus bom e amoroso pode deixar alguém sofrendo por toda a eternidade? Qual é a resposta para isso? Alguns dias atrás, eu vi uma palestra de um filósofo cristão. Estava até falando com o Cecílio ontem, na festa,
sobre esse irmão muito precioso, um homem de Deus. Vale a pena você ouvir as mensagens deles ou os debates. Ele é um professor universitário, um cara muito reconhecido e que tem autoridade para falar sobre essas coisas. E eu ouvi uma resposta que ele deu a uma pergunta num debate. A pergunta era a seguinte: por que é que Deus não impede o mal? Se Deus é todo-poderoso, por que Ele não consegue impedir que o mal se espalhe, a crueldade seja praticada de forma tão desenfreada? Que são os argumentos para não acreditar em Deus, né? Ou, em outras palavras, por que Deus fica observando as atrocidades, as crueldades que estão ao nosso redor e não faz nada? Parece que Ele fica assistindo a essas coisas para depois levar essas pessoas ao julgamento. Parece que Deus não é bom. São perguntas. Talvez você já deva ter ouvido isso, principalmente nos âmbitos universitários. Olha a resposta que ele deu. O nome dele é Ravi Zakaria, ou Ravi com R, Ravi, não sei como é que pronuncia, Zacarias. Ele disse assim: a ética suprema de Deus é a ética do amor. Amor que dá valor a outra pessoa e dá a ela o direito de proteção. Se você é compelido por uma máquina a alguma decisão, você nunca pode amar. Se o amor é a ética suprema e a liberdade é indispensável para o amor, e o objetivo supremo de Deus para você e eu é que o amemos de todo o nosso coração e ao próximo como a nós mesmos, se ele violar o nosso livre-arbítrio, ele estará violando um compromisso necessário para que o amor floresça e se expresse. Se pedirmos que Deus sempre pare o gatilho daquela arma que assassinou um inocente, a pergunta é: por que ele não deveria parar tudo? E se ele fizesse isso, ele estaria violando a sua própria consciência, porque ele deu a mim e a você o direito de escolher. Um Deus amoroso foi capaz de dar a mim e a você a liberdade, mas também Ele nos deu a responsabilidade de exercê-la. Não existe liberdade sem responsabilidade. E não existe responsabilidade sem que haja a devida cobrança pelo exercício dessa responsabilidade. Todos nós somos seres moralmente responsáveis. Deus deu a mim e a você a escolha de amar ou não amar. Ele não vai impedir que você deixe de amá-lo. É por isso que existe ateus no mundo. Existe gente blasfemando da fé hoje. Existe gente debochando das coisas de Deus, escarnecendo das coisas da fé. E Deus não fica irritado com isso, porque um dia Ele sabe. Ele vai chamar todos para a prestação de contas. E aí todos nós teremos que dizer para Ele o que fizemos ou o que deixamos de fazer. Enquanto isso, um Deus amoroso, que a Bíblia diz que Ele é amor, continua dando a mim e a você o direito de escolher amá-lo ou não amá-lo. É essa decisão que você tem que fazer todo dia. Dizer: Senhor, eu decido te amar hoje. Eu nem entendo como é que Deus pode me amar. Eu sei quem eu sou tão limitado, sou tão falho, sou tão cheio de contradições, sou tão cheio de coisas na minha cabeça que eu nem mesmo sei explicar. Mas como Deus pode me amar a si mesmo? Porque Ele é amor e a sua ética é uma ética de amor.
Deus disse para mim e para você: escolha uma vida eterna. Tem você diante de você mesmo uma decisão. Você tem de um lado a vida eterna, você tem de outro lado o castigo eterno. O que você vai escolher? Essa é uma escolha que todos nós precisamos fazer. Vamos orar, abaixe sua cabeça.